Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, às 17 horas, estamos aqui, sempre trazendo um programa inédito para vocês com assuntos de relevância e do dia a dia. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo. Hoje o nosso papo é de saúde, estaremos falando sobre gerontologia. Quem vai trazer todas as informações para nós é a doutora Michele Kloss, que ela é assistente social e doutora em gerontologia biomédica. Muito obrigado pela presença no programa. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por ter aceito. Muito legal a gente poder trazer esse tema diferente para vocês aqui no nosso Papo de Saúde. E você, se tem alguma dúvida, sabe que pode e deve participar através do nosso WhatsApp 3029 80 80. Agora a gente faz um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Você também pode assistir o Papo Certo através do YouTube e do Facebook e simultaneamente pelos canais principais digitais. Doutora Michele, conte para nós o que é a gerontologia e em que áreas um gerontólogo atua. Então, gente, a gerontologia ela é aí um ramo de estudos sobre o envelhecimento, né? E dentro da gerontologia, a gente vai ter a gerontologia social e a geriatria. E aí a gente tem aí diferentes profissionais que trabalham com envelhecimento e que podem ser considerados gerontólogos ou gerontologistas. E, Michele, qual é a formação específica para ser um gerontólogo? Então, na verdade, são múltiplas as profissões. Tem a graduação em gerontologia, e aí essa graduação ela vai habilitar um gerontólogo que vai fazer gestão de espaços que trabalham idosos, mas os gerontologistas, por exemplo, é todo aquele que tem uma especialização nessa área do envelhecimento. Então, em alguma medida, eu, por exemplo, eu não sou gerontólogo, eu sou gerontologista. Eu tenho um doutorado na área de gerontologia biomédica, tenho trabalho específico com idosos e eu posso ser considerada, então, essa profissional. Assim como tem fisioterapeutas, médicos, alguns médicos não são geriatras, mas podem ser gerontologistas, né? Então tudo vai depender dessa formação. O importante é ter este conhecimento específico sobre o trabalho com idosos, o envelhecimento, os aspectos de saúde ou outros aspectos sociais nessa área. E quanto tempo é a formação em média? Então, a graduação em gerontologia ela tem 4 anos, tem algumas universidades do país, não são todas. E a questão de ser um especialista, aí são os cursos de especialização mesmo. 1 ano, 2 anos de especialização. Depende muito daquilo que o profissional estiver estudando. Doutora Michele, fiquei curioso em saber qual foi a sua linha de estudo no seu doutorado em gerontologia biomédica. Pode trazer um pouquinho da sua experiência nesta formação? Sim, então, na verdade, assim. O que acontece? Eu sempre gostei muito da área dos idosos institucionalizados, né? Aqueles que moram em instituições de longa permanência. O que antes o pessoal chamava de asilo, hoje chama de residencial geriátrico. Então, eu sempre trabalhei muito nessa área. E aí, eu sempre me deparei com um fenômeno que era assim, morreu porque tá velho, né? E aí, eu digo, mas não pode, né? Morreu aos 60 porque tá velho, morreu aos 100 porque tá velho. Então, eu fui estudar
no meu doutorado, os cuidados em fim de vida de idosos institucionalizados. E aí a gente foi tentando entender que existe vida até o último suspiro e que é muito legal poder trabalhar com esse processo de finitude e dar mais conforto e dignidade para as pessoas. Então foi isso que eu estudei. E a conclusão? A conclusão é de que as pessoas não estão preparadas para falar sobre morte, as pessoas não estão preparadas para falar sobre finitude, mas que os idosos são os que estão melhor preparados sobre isso. Então eles assimilam e administram esse conhecimento muito melhor do que técnicos, cuidadores, os profissionais da saúde hoje muito formados ainda para a questão da vida e não da morte. Então tem um caminho longo ainda para a gente percorrer na área dos cuidados paliativos, os cuidados em fim de vida, para que as pessoas possam entender a vida no seu ciclo completo. A senhora trouxe aqui uma diferença muito grande, dos 60, que eu estou quase ali, aos 100. A gente está falando de 40 anos de vida, não de morte, nem fim de vida, não é? Então a gente tem que tratar como vida. É vida até o último suspiro, né? E exatamente isso. Hoje, o idoso de 60 anos hoje é diferente do idoso de 60 anos de 1900, né? Então a gente tem uma diferença, a gente nunca foi tão velho, a gente nunca viveu tanto, então a gente está aprendendo como ser velho, a gente está aprendendo como envelhecer. E aí nisso entram também as próprias nomenclaturas, né? Tipo, vai chamar de quê? Idoso, melhor idade, 60 a mais? Eu já estou numa de chamar todo mundo de 60 a mais, que daí eu não ofendo ninguém. Boa, muito boa essa. E, Michele, qual é a importância de um especialista em envelhecimento no dia a dia da população? Pois então, é aquilo que eu disse, a gente nunca foi tão velho no que envelheceu, né? Assim, tão rápido. Quando a gente tem um especialista que consegue compreender as diferenças e as particularidades de um corpo que está envelhecendo, de uma mente que está envelhecendo, o atendimento consegue ser melhor e as pessoas conseguem ter mais qualidade de vida. Então, se eu tenho um professor de educação física, por exemplo, lá na academia, que entende do processo de envelhecimento, ele vai saber quais são os melhores exercícios para aquela pessoa, né? E não simplesmente fazer um pacotão geral ali e botar todo mundo para malhar e causar uma lesão. Se eu tenho um farmacêutico que entende de envelhecimento, ele vai saber quais são as medicações que combinam e aquelas que não combinam. Então, aquelas que vão fazer mal para o idoso e aquelas que não vão. Se eu tenho um assistente social que entende melhor, ele vai ter uma escuta diferente para aquela família e não vai achar que está todo mundo demenciado. Não, ela vai tentar entender o que está acontecendo ali de conflito. Se eu tenho um advogado que entende de idoso, de envelhecimento, eu vou entender ali, eu vou ter um advogado que vai entender das leis do idoso, vai conseguir direcionar melhor questões de previdência. Então, o conhecimento nessa área facilita muito a questão da qualidade de vida das pessoas. Muito bem. E quais os principais desafios de envelhecer na sociedade atual? Olha, eu diria que é a própria sociedade. A gente não está preparado para envelhecer. Já a gente não quer, a gente vem indo de uma cultura que valoriza muito a juventude, né? Então, nossa sociedade brasileira, por exemplo, a gente é a campeã em cirurgia plástica, né? Em processos de estéticos, porque a gente não quer envelhecer. Então, nesse caminho, a gente tem desafios de políticas públicas, de entender que o envelhecimento ele exige uma estrutura pública para as pessoas poderem ter dignidade, né? Que tem que ter renda, ninguém consegue envelhecer bem sem dinheiro. Então, a gente tem que ter uma preparação. Como é que as pessoas não se preparam financeiramente para isso, né? Acho que isso também da tua área, por exemplo, as pessoas não têm um controle financeiro, elas não pensam numa previdência privada, e aí lá na frente vai faltar. Então, falta muito de estrutura, política pública e consciência que a velhice vem para todos. Michele, o que é etarismo? Bom, etarismo, a gente está falando aí de um preconceito com relação à idade. A gente tem associado mais com a questão das pessoas mais velhas, tá? Mas o etarismo pode acontecer com pessoas mais jovens, por exemplo. Tu vê uma pessoa mais jovem e diz assim, nossa, mas tu é incapaz de fazer tal coisa. Na relação com o idoso é o seguinte, tu olha uma pessoa mais velha e pensa, ela não é capaz de fazer tal coisa. Ou ela está vestida de uma determinada forma e diz, mas isso não é roupa, né, para essa pessoa, né? Ou uma discriminação por conta da idade. Tu desqualifica a pessoa pela questão da idade e não pelo conhecimento que ela tem, pela experiência de vida, por tudo aquilo que ela já fez. E, infelizmente, as pessoas sofrem etarismo já há bastante tempo, só que agora parece mais evidente.
Se a gente for ver no mercado de trabalho, algumas profissões não conseguem se recolocar com 40 anos, com 50 anos. E isso também é uma forma de etarismo, né? Tu tá limitando e dizendo assim, essa pessoa é velha para fazer determinadas coisas, quando na verdade ela tem potencial, tem capacidade, né? E é necessário que a gente tenha diferentes perfis e diferentes idades para que a sociedade funcione. E como é possível, então, desconstruir o etarismo? Isso é uma cultura que vem de pequeno, assim. A gente começa desconstruindo isso a partir dos nossos filhos, a partir das crianças, né, com comunicação. Eu acho que esse próprio movimento aqui do programa de estar falando sobre gerontologia é um movimento de desconstruir o etarismo, né, de trazer pessoas que digam, olha, as pessoas, elas continuam tendo suas capacidades, suas habilidades, vão ter modificações ao longo do tempo? Vão. Mas as pessoas seguem capazes, mas essa desconstrução ela é um passo a passo ainda um pouco lento. E Michele, na tua visão como profissional, como tu vê o envelhecimento no Brasil? Então, a gente tem, além dos desafios, eu vejo que é um grande problema social, né? Porque assim, o envelhecer, ele é natural para todos, ele é um processo que a gente vai passar, se não passar, porque a gente morreu antes. Então, a questão maior no Brasil do envelhecimento é ter políticas públicas adequadas para dar conta das diferenças. Então, o que as pessoas hoje precisam, né? E aí a gente vai ver que existem, assim, mulheres que estão envelhecendo, homens que estão envelhecendo, negros, brancos. A gente tem que olhar para essa dimensão. A população LGBTQIA+, com características diferentes. Então, o grande desafio é olhar as particularidades e conseguir ter políticas públicas para todos. Passa por alguém tomar frente. E neste momento, realmente são as políticas públicas. Concordo com você. Agora vamos falar, não temos, né, como a Amanda diz, como fugir da atual situação que nós estamos aí passando e, de certa forma, superando aqui no Rio Grande do Sul por conta das enchentes. Diante desse desastre, qual a situação dessa população idosa? Eu vou emendar com mais uma pergunta. Nos abrigos, essas atuações, o que você mais percebeu lá em relação aos idosos? Então, né, a situação, a gente ficou com muito medo, assim, eu como assistente social, outros profissionais da área do envelhecimento, a gente ficou com muito medo do que poderia acontecer com os idosos, né? A gente sabe que o nosso estado é o estado com maior índice de envelhecimento. Muitos idosos foram desalojados e desabrigados, alguns ainda estão desabrigados. Porto Alegre chegou nesse período aí ter 3.000 desabrigados, Canoas também, 2.000 e tantos idosos desabrigados, ou seja, idosos em abrigos. A realidade ainda no Rio Grande do Sul são em torno de 10.000 idosos desabrigados ainda. E aí o que acontece? São pessoas que a gente está descobrindo agora as situações, são pessoas que viviam sozinhas, são pessoas com multicomorbidades, múltiplas doenças e que agora não tem nem para onde voltar, não tem casa para voltar. E nem condição de reformar a sua casa. Exatamente. Então, o que a gente fez em Porto Alegre, né? Em parceria ali com alguns órgãos, mas basicamente sociedade civil organizada, a gente abriu um abrigo emergencial para pessoas idosas, né? O abrigo 60+. E nesse abrigo a gente foi buscando pessoas que estavam mal acomodadas em outros abrigos e a gente tem uma espécie de centro humanitário, né? Então a gente ajuda, além desses idosos abrigados e depois pensando no retorno deles para casa, a gente também está trabalhando a questão de apoio às instituições de longa permanência, né, as outras instituições de idosos que foram afetadas. Então, a gente está tentando fazer uma grande rede de apoio para os idosos, porque a situação está bem complicada mesmo para os idosos aqui do Rio Grande do Sul. A minha mãe, meu filho foi muito atingido, porque ele mora aqui em Eldorado do Sul. E a minha mãe mora em Santa Catarina. E lá já nos primeiros dias, ele ainda estava lá ilhado, literalmente, aguardando o resgate. E ela disse, provavelmente vai perder bastante coisa, mas ele é novo e conseguirá reconstruir, porque ele tem uma vida pela frente. Aí a minha mãe, ela fez aí um depoimento de uma pessoa que tem 72 anos, dizendo, agora tu imagina quem, durante uma vida inteira, construiu a sua casa, ela se usou como exemplo, se fosse comigo, eu não teria como reconstruir e adquirir novamente sozinha aquilo que está sendo perdido ali. Então, fica aí um depoimento de alguém que está nessa faixa e traz essa visão, né? E é exatamente isso, sabe? Nós temos no abrigo uma idosa que vem de Eldorado, ela disse, é a terceira vez que eu perco tudo.
eu não tenho mais força para recomeçar. Então, agora o nosso trabalho com ela está sendo pensar qual a alternativa, né? E ela não quer voltar para a cidade, porque ela já perdeu tudo 3 vezes. Então, um pouco do nosso trabalho com os idosos que foram afetados pelas cheias é pensar projetos de vida. Então, qual é o plano? E aí, de novo, a questão do envelhecimento, né? A gente tem que ter plano sempre, né? O que diferencia as pessoas é ter planos, né? Ter uma motivação pelo que acordar. E isso faz com que a gente consiga viver mais e melhor. Bom, o Papo de Saúde hoje está incrível, né? Mas eu vou chamar um intervalo e a gente já volta conversando mais com a Michelle Kloss. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. No nosso canal do YouTube, vocês digitando a palavrinha-chave, vocês podem assistir pequenos vídeos dos outros convidados que já estiveram aqui conosco no Papo Certo. Hoje está aqui conosco a doutora em gerontologia biomédica e assistente social, a doutora Michelle Kloss, que está falando conosco sobre gerontologia. Doutora Michelle, falar em envelhecimento é pensar no futuro, correto? Exatamente. Às vezes as pessoas entendem envelhecimento como olhar para o passado. E, na verdade, falar nisso é também olhar para o futuro. É planos sempre. Ter projetos de vida. Sempre projeto de vida, sempre uma expectativa, uma perspectiva, algo que nos motive a sair da cama. Então, e aí a gente está falando também de qualidade de vida, né? Como é que eu estou envelhecendo? Muitas das escolhas que vão trazer consequências para o nosso envelhecimento, elas são tomadas na juventude. Então, a própria questão do cálcio, por exemplo, se a gente focar bem na questão técnica, né? A gente faz uma reserva de cálcio ali na juventude e vai precisar dele lá na frente. Ao longo da vida, muito da consequência do envelhecimento, ele é processo. A gente está envelhecendo de acordo com a forma como a gente vive. Então, eu sempre brinco, não existe velho chato. Existe pessoa chata que envelheceu, tá? Doutora Michelle, vou lhe fazer uma confissão. Eu fiz uma combinação que eu quero ir até os 120 anos. É uma ótima meta. Tem mais 70 pela frente. É uma meta razoável e alcançável. Ousada, eu diria. É ousada, mas Ousada, alcançável. mas é possível. Tem vários destruidores do INSS por aí, como eu brinco. Eu pretendo chegar lá. E por isso eu tomo ali meus suplementos vitamínicos, não bebo, durmo bem, não fumo. Faço algum exercício, pouco ainda, acho que estou devendo aí. Mas é por aí para a gente ter uma vida saudável lá na frente. Mas eu te diria assim, tem esse manual do envelhecimento saudável, que é nessa linha mesmo. Mas tem uma coisa que o povo deixa sempre de lado, e eu como assistente social tenho que falar, que são as relações sociais. A gente não envelhece bem se a gente está sozinho, se a gente está isolado. Então, não necessariamente família, tá? Porque às vezes família é uma incomodação mesmo, tá? Então, não necessariamente. Mas estar rodeado de pessoas que nos fazem bem, ter boas relações sociais, ter boas pessoas ao nosso lado, isso faz toda a diferença no processo. A senhora trouxe um enfoque um pouquinho diferente da saúde, que tem tudo a ver com assistência social. Naturalmente, a sua área, né, doutora? O meu pai, ele infelizmente teve um câncer, mas antes disso, ele ia sempre 1 ou 2 vezes na semana no bailinho da terceira idade. Ele adorava sair para dançar. E ele era uma pessoa muito leve na sua vida. Dava para se dizer, com exceção desse momento final dele, né, que infelizmente o câncer levou. Mas essa vida dele, por conta de ter essa ação, esse convívio social, qual a importância desse convívio social como este do bailinho da terceira idade? Então, embora, né, muito se associe à questão do baile, mas a convivência social, ela é fundamental. Na verdade, assim, pode ser o baile, pode ser jogos, pode ser uma saída no parque, pode ser o pessoal da igreja, pode ser o clube de leitura, né? Porque daí a gente vai vendo assim, ó, que as pessoas envelhecem com seus hábitos. Então,
é a reunir com as amigas para tomar um chá, é reunir com as amigas para fazer uma pizza, não importa. O que importa é manter a convivência social, manter hábitos de vida, né? Não se isolar, não ficar só cuidando dos netos, que isso às vezes é um problema também, né? Exploração da mão de obra idosa. Né? A gente fala da exploração da mão de obra infantil, mas assim, tem da mão de obra idosa também, né? Vou ser pai, mãe, mas já tem quem cuide. Era aí, né? E, na verdade, assim, avô tem que ser avô, avó tem que ser avó. Claro que a minha mãe não me escute, né? Porque se ela me escutar, vai me processar. Mas, basicamente... Ela cuida do Bento. Cuida do Bento. Então, nas horas vagas. Então, assim, mas não tem que ser uma obrigação, tem que ser um lazer. Né? Então, quando a gente está falando de envelhecimento, são tantas camadas de coisas que envolvem e são tantas áreas, mas o mais importante é a gente tem que ser feliz. Não importa, a gente vai descobrindo o caminho para ser feliz. E nisso, a convivência social ela nos ajuda muito. Michele, as políticas públicas estão preparadas para o envelhecimento da população? Não. Eu imaginei que fosse essa a tua resposta. É porque às vezes parece que tá tudo bem, tá tudo certo. Não, não estão. Mas a gente está na luta para construir. O que eu acho importante pautar, assim, quando a gente fala de política pública, é que elas são necessárias. A gente não tem como falar em envelhecimento sem pensar uma política nacional de cuidados, sem pensar que a gente tem que acompanhar as pessoas ao longo da sua vida. A gente não fica velho aos 60 anos, tipo, fez aniversário agora idoso. Tá, isso é um marco legal, mas a gente precisa de assistência ao longo da vida, né? Então, tem ainda muita coisa para avançar, mas a gente está caminhando. E o que a política da assistência social, quais os principais, o que ela oferece para a população? Então, no campo da política social, a gente vai ver que ela faz um recorte para a população idosa, né? E a política da assistência social ela é uma política que ela faz um recorte de renda. Então, o que acontece? A gente vai ter, sim, uma população mais vulnerável. Essa é uma política que ela para quem dela necessitar, como fala, né, do tripé da Seguridade Social. Então, ela tem um recorte ali financeiro. Então, ela vai olhar para a população em vulnerabilidade social e aí ela vai oferecer, sim, programas programas aí nos CRAS, né, nos Centros de Referência de Assistência Social, a questão de grupos de convivência, de acompanhamento. Então, tem algumas questões aí que a assistência consegue dar conta, mas muito olhando na prevenção, né, na prevenção de situações de violência, tentando encaminhar uma renda mínima, como os benefícios de prestação continuada, por exemplo, que é para aqueles idosos acima de 65 anos que nunca contribuíram, né, e que têm uma renda ali inferior a 1/4 de salário mínimo. Então, tem alguns caminhos, mas para uma população mais vulnerável. O que é interessante porque no envelhecimento a gente vai ter diferentes problemáticas e nem todo idoso é economicamente vulnerável, mas ele pode ter outras fragilidades. E aí esse idoso acaba muitas vezes ficando desassistido. E Michele, no dia a dia do trabalho de um assistente social, quais são os principais desafios? Eu acho que é não ter preconceito. Às vezes eu fico pensando assim no trabalho ali do dia a dia, né? A gente quando senta para ouvir uma história, né? Como assistente social, a gente trabalha com o quê? Com desigualdades sociais. A gente trabalha com a forma como essas desigualdades sociais aparecem na vida das pessoas. E ter essa capacidade de escuta, né? De ouvir aquela história sem um juízo de valor, né? E poder pensar assim, bom, o que é essa pessoa dentro dessa cultura e como é que ela pode acessar o direito dela, né? O grande desafio é esse, porque às vezes quando a gente não está muito crua na profissão, por exemplo, como assistente social, a gente vem com a nossa cultura, né, com o nosso entendimento de vida. Tipo, mas por que isso está acontecendo? Mas que família é essa? Mas o que está acontecendo? Estão maltratando o idoso? E aí, quando tu começa a olhar a situação, só um pouquinho, vamos entender primeiro, antes de fazer não é nem julgamento, mas é antes de tomar uma decisão, né? Então, um dos grandes desafios é esse, e o outro desafio é a falta de política pública, é a falta de recurso. Porque às vezes tu sabe o que tem que ser feito, mas tu não tem recurso para fazer. E aí fica com as mãos amarradas, né? Quando uma pessoa chega com fome, tu não tem o que ofertar, né? Porque não tem, tem que encaminhar para entrar numa fila, mas a pessoa está com fome agora, né? Então, como é que a gente faz? Então, às vezes esses critérios são muito doloridos no dia a dia da profissão. E como é ser um assistente social e trabalhar com pessoas idosas? Olha, por incrível que pareça, eu me divirto.
E aí eu disse, mas Michele, eu trabalho com o pessoal que já tá lá mais, assim, e às vezes eu gosto de trabalhar com o meu povo que já tá morrendo também, porque já tá... Mas é muito legal, porque assim, primeiro, muita experiência de vida. A gente aprende muito, né? A gente entende muito mais da vida. A gente tem a oportunidade de ver a coisa acontecer, né? Porque com o idoso tu vê a coisa acontecer. Talvez, para algumas pessoas seja difícil trabalhar com idosos, mas no serviço social a gente tem muita troca, né? E essa troca da convivência social, ela faz com que a gente também cresça como ser humano. Michele, tu falaste antes sobre o abrigo, né? Quantas pessoas vocês já atenderam lá? Vocês pretendem continuar com esse trabalho e são necessárias doações? Então, a gente tem 39 vagas, acho que já passaram por nós uns 45 ou quase 50 idosos desde que a gente abriu e a gente não tem 30 dias ainda de funcionamento. É um serviço que a gente pretende manter até novembro, porque a gente entende assim que em situação de desastre, os idosos são os últimos a serem resgatados e os últimos a voltarem para casa. E que para eles voltarem para casa, não é só limpar a casa, precisa de toda uma estrutura. E essa estrutura é que a gente também quer ofertar. Então, sim, a gente precisa, né? O Abrigo 60+, ele é uma iniciativa da sociedade civil organizada, a gente não tem nenhum recurso público. Então, a gente precisa, assim, de doações para conseguir manter o RH mínimo. Pode trazer para nós aqui, por favor, para quem está nos assistindo, que queira ajudar, então, o Abrigo... Então, tem o Instagram do Abrigo, que é né, @abrigo emergencial 60, o número mais. E aí, esse abrigo, ali tem as informações do abrigo, né? A gente está com algumas campanhas, tanto de arrecadação, no Adote, tem um Pix, que é um Pix que a gente recebe recursos, e ali a gente tem conseguido pagar um RH mínimo, né? E aí, então, né, se tiver uma empresa de RH que queira nos auxiliar, a gente está aceitando. A gente está conseguindo pagar um RH mínimo de cuidadores e técnicos. Por quê, gente? Porque nesse período agora, o voluntariado está diminuindo. Mas a gente continua precisando de pessoas para cuidar. E pessoas recordas do Pix aí para nós? De cabeça não, mas se encontra lá no Instagram. E se encontra no Instagram e é o Pix do CNPJ da empresa Senescentes, né? Então, de cabeça eu nunca consigo guardar o número. Michele, é uma realidade ou é só uma percepção? Vai ficar para a próxima. Que os voluntariados que realmente estão fazendo a diferença muito mais do que o poder público. É uma percepção verdadeira, né? É uma percepção verdadeira. Mas só tem um detalhe. Quando a gente passar mal, quem é que a gente chama primeiro? O vizinho ou a SAMU? O vizinho. O vizinho. Muito bem. Hashtag fica a dica da Michele aqui. Muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, agradeço a todos que nos assistiram até aqui, deixaram um abraço muito grande aí, todas as pessoas aí da área da assistência social que ajudam a nos cuidar. Eu quero deixar um beijo especial para minha mãe, que depois que se aposentou, fez curso de cuidadora de idosos e ama a profissão dela com 70 anos. Então, é um idoso cuidando de outro idoso. Muito obrigada, gente, e até amanhã com mais um Papo Certo Inédito, 17 horas.